Bíblia é um livro que está cheio de humor. Aí tu forçou a barra agora, hein? Forçou a Rodrigo? barra, porque na Bíblia tem porra... Só pô, assim, se Deus tu me fala manda assim, pai matar o filho. se tu me Aí fala é que tem foda. bad vibes na Bad Bíblia, vibes aí até tem. que vai. Você vai achar isso engraçado? Não falei que isso é engraçado. Eu falei que a Mas Bíblia tem coisa humor, tem Pô, coisa humor pro engraçada. capeta. O capeta vai rir do negocinho Tem desse. coisa engraçada. Quer ver um exemplo engraçado? Vocês sabem que o humor muda de época para época, de cultura para cultura. Por O exemplo, humor era negro, então. Não, até que não Humor era, não. Eu não falei que a Bíblia é toda humor. Eu falei que a Bíblia tem lamento também. Tem lamento, a Bíblia tem pedido de súplica, tem canção de festividade, a Bíblia tem... Você falou de alimentação, você gosta de cozinha, a Bíblia tem alimentação, a Bíblia tem filosofia. Pega o livro do Eclesiastes para você ver, que livro filosófico, o Evangelho de João, o Logos. A Bíblia tem história, tem narrativa, tem prosa, tem provérbios. A Bíblia, por isso que o nome Bíblia significa em grego coleção de pequenos livros, biblioteca. Esse que é o sentido da palavra Bíblia em hebraico, coleção de pequenos livros. Aí agora vamos falar, e tem o humor também, tem o gênero do humor. Só que, para a gente entender o humor na Bíblia, eu tenho que entender o que era engraçado na época. Verdade. Porque isso muda de lugar para lugar. Diferenciado, De né? tempo em tempo também. Os trapalhões hoje, se eu colocar os trapalhões Não sobre é- Nevela, não vai achar graça nenhuma. Vão ser Não, cancelados. vão ser cancelados. Vai ser cancelado, porque até o humor já ficou proscrito. O Charles Chaplin, a não ser que seja um cara ficcionado, mas eu não vou rir mais assistindo o Charles Chaplin. Mas quando ele lançou no começo do século XX, as pessoas deviam sair das salas de cinema dando nó na barriga de tanto rir das cambalhotas do Charles Chaplin. Se você assistir um stand-up em inglês, por mais que você fale bem inglês, você vai rir um pouquinho ali. Os americanos estão tudo rachando o bico e você não está. Algumas piadas não são da tua cultura. Exatamente. Na época bíblica, uma característica do humor era o exagero. Quando você citava uma coisa de grande exagero, desproporcional, levava o público a rir. Principalmente quando você começava assim, qual dentre vocês? É como se falasse assim, eu vou colocar uma proposta para você. O que é o que é? E Jesus, em várias parábolas dele, falava assim, qual dentre vocês é o pai que se o filho pedir peixe, vai dar uma pedra? E Se na pedir época peixe isso era de uma pão, vai dar uma piada. pedra. Na época todo mundo quá. Quá. Só que esse papai, mas peraí, então Jesus Pô, agora... quem é o pai que faz... Exatamente, quem que é o pai faz um negócio desse? Olha, se alguém fizer tropeção desses pequenininhos aqui, é melhor ele colocar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no mar. A trave no olho. Uma trave no olho. Por que você vê o cisco no olho do outro e não vê a trave que está no seu? Esse exagero, você é bem lembrado. Agora, isso fazia de Jesus um stand-up? Um comediante? Não necessariamente. Muitas vezes essas passagens são lidas hoje com um tom de dureza. E não eram. Jesus, às vezes, era irônico. Era um humor de ironia. Porque o humor, bem colocado, ele te leva a É refletir. porque você falou sobre exageros até na hora de demonstrar algo, que o lance da camisa. O lance da camisa, exatamente. Quer ver um exemplo de exagero, de demonstrar algo? Jesus, quando o pessoal chegou com a mulher apanhada em adultério, falou com ele assim, na lei, Moisés mandou apedrejar. O que o senhor diz? Aí Jesus abaixou e começou a desenhar no chão, escrever. Senhor, a gente está falando com o senhor. Ele está escrevendo. Olha a ironia dele. Quando ele terminou de escrever, alguns comentaristas pensam que ali estava escrito o pecado daqueles homens. E quando eles leram, ele falou, pois é, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele usou o exagero com a ironia. Então, o humor nem sempre é aquela piada do papagaio. Tem um lugar da piada do papagaio que é gostoso rir. Você falou, você faz a pessoa rir, e rir é gostoso, gente. Rir é bom. Eu conto, muitas vezes eu conto piada de tiozão, né? Mas a piada de tiozão é legal, o pessoal ri, é gostoso. Eu gosto de uma boa gargalhada, eu gosto de assistir uma boa comédia. Você entendeu? Eu gosto, rir é muito gostoso, gente. Eu tô em paz com a vida. Agora, embora o humor tenha esse lado saudável, o humor tem um lado muito importante no ensino, porque ele fixa, ele abre o coração. Se eu te levo a rir comigo, eu já quebrei metade dos preconceitos. Já é o professor legal. Já é um professor legal. Eu dei aula para adolescente há muito tempo. E terceiro, o humor também pode ser uma forma de chamar atenção para algo. O humor irônico. É verdade. E é interessante uma coisa. Quando a pessoa é tapada e ditatorial, ele não entende o humor. A piada contra ele não percebe. Aí quando tá todo mundo fala assim, é comigo? É comigo? Não. Ah, que nem na época tem uma piada famosa da ditadura brasileira que o cara falava, como é que se mede um burro?
Mede-se da cabeça aos pés. Do Mede-se. Mede-se da cabeça aos pés. Lembra a música? Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, Jesus, repito, ele não era um comediante de ficar contando piada do papagaio, não é isso que eu estou dizendo, mas Jesus tinha um bom humor. E ele contava de um jeito, com uma sagacidade, com uma ironia que os inimigos não entendiam, não percebiam. Mas olha que interessante, numa época em que as crianças não tinham a liberdade que tem hoje, as crianças ficavam todas em volta de Jesus. A ponto que os discípulos tinham que ficar tirando as crianças. E eu falava, por que vocês estão impedindo as crianças de chegar até mim? Deixem a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Na cultura de hoje, eu até entenderia as crianças, mas Jesus não era o bozo. Era uma cultura que crianças não tinham muita vez. E se as crianças chegavam perto dele, é que Jesus era um cara muito gente boa. Ou seja, se ele viesse hoje, ele surpreenderia muitos religiosos radicais. Nessas tuas escavações aí, tu já encontrou alguma coisa que reforçou a tua fé? Sim. E fechar a sua pergunta, se eu posso achar uma coisa que eu não entendo e não valorizar aquilo. Por isso que eu trabalho com várias pessoas de várias áreas. Por exemplo, achou ossos. Você traz, às vezes, um biólogo para ver se aquele osso é de um mamífero, você entendeu? Tudo isso a gente faz. A gente não sei saber se o osso é de um cavalo ou de um boi, né? Então, a gente trabalha para evitar esse tipo de coisa. Agora, se eu já encontrei coisas que reforçaram minha fé, sim, várias. Por exemplo... Tu já pessoalmente encontrou algo de relevância? Assim, você é o cara que fica lá com o pincelzinho. Com o pincelzinho? Aquela ideia do Indiana Jones, que o camarada sai do escritório de gravatinha borboleta, vai lá e encontra o cálice sagrado, isso é mais para filme. A maior parte dos arqueólogos, letra A, encontraram fragmentos de coisas. Letra B, quem encontra geralmente não é o arqueólogo-chefe. É um aluno ali, mas fica para a base do arqueólogo-chefe. Eu já encontrei, na minha primeira experiência de escavação, uma estatueta neolítica raríssima, que está hoje no museu de Shahar Golan, em Israel. Só que está com o nome de Joseph Gaffin, que eu quero o diretor. Não está o nome do Rodrigo lá. Eu ganhei no dia um picolé, que a menina ficou tão feliz que ontem me deram um picolé. Pô, naquele calor, ainda tem isso. Ainda tem isso. Eu tive o lance da pedra do Nabucodonosor, que eu traduzi, que estava no Brasil. E fora isso, a gente vai encontrando evidências assim, que, como eu falei, essa ideia do Indiana Jones de encontrar o cálice sagrado não é muito bem o que a gente trabalha. Às vezes, o que reforça a fé da gente é encontrar uma parede mostrando que existia uma cidade ali. Você entendeu? Uma estrutura, a vida do dia a dia. Por exemplo, quando eu estava escavando em Tel Dor, lá em Israel, eu lembro que a gente encontrou, eu já estava chegando no período grego, encontramos moedas mostrando que tinha uma presença grega ali, isso era uma coisa muito importante. E tem também aquele achado que não fui eu que achei, foi outro, mas com base no achado do outro, eu consigo duas coisas. Eu consigo ver a veracidade da história bíblica e o contexto da história bíblica. Você está entendendo? E hoje eu vou falar com vocês de todos os livros religiosos já produzidos, a Bíblia é o livro que tem a maior quantidade de achados arqueológicos a seu favor. O maior. Você não tem Bhagavad Gita, não tem Alcorão, não tem livro dos Vedas, não sobra para nenhum. Nem mesmo os livros da literatura clássica, nem por exemplo, a Eneida de Virgílio ou a Odisseia, né? Mitologia, então, não tem nada. Não tem nada. Bom, a bem da verdade, quando Halle Schillmann descobriu a cidade de Troia, por isso que eu falei do Homero lá, bom, Troia existiu. Mas só isso, Troia existiu. Mas Troia tinha cidadãos que tinham fé no politeísmo. Sim, mas encontrou aquilo ali. Agora, a Bíblia não. A Bíblia você encontra muito mais coisas, detalhes que a Bíblia dizia que o pessoal achava que era mentira. Eu posso dar uns 3 ou 4 exemplos. Mas detalhes antes de Cristo? Antes de Cristo. Quer um exemplo? Antes de 1860, havia quase uma crença generalizada de que a Babilônia nunca existiu. Você tinha 3 fontes que falavam da Babilônia: Berosso, Heródoto e a Bíblia. E os críticos da Bíblia falavam: isso aqui é um mito. Falar da Babilônia nessa época, na academia, principalmente quando já tinha lançado a alta crítica, era como se eu falasse hoje de... Terra plana. Terraplanismo, exatamente. É quase isso. Aí, eu vou dar um exemplo mais antigo, vou dar um exemplo mais recente. Aí fala assim, é ridículo. Aí até que
começaram a encontrar os primeiros tabletes cuneiformes e começaram a decifrar e acharam que existiu Nabucodonosor. Aí veio Henry Layard, começou a explorar Nínive e começaram a encontrar. Depois, Robert Coldway, em 1899, por 14 anos, ele escavou a colina de Hilá, em Bagdá, e encontrou a Babilônia. Aí os caras viram, pô, o Nabucodonosor que a Bíblia falou existiu, a Babilônia existiu, mas aí eles pegaram um lance. Todos os tabletes que contavam a lista dos reis da Babilônia terminavam em Nabonido. E segundo a Bíblia, o último rei da Babilônia, você pode ler na sua casa, Daniel capítulo 5, chamava-se Belsazar. E a Bíblia fala que Belsazar estava dando uma festa na casa dele quando o exército da Medopérsia tomou a Babilônia, destruiu a Babilônia e o rei foi morto. A Bíblia dava essa versão, mas as listas diziam que o último rei foi Nabonido. E não aparecia nenhum Belsazar. Até que... e muitos na época falavam o seguinte: você está acreditando na Bíblia? A arqueologia já provou que a Bíblia está errada. Já tinha isso naquela época. Até que William Talbot estava trabalhando no Museu Britânico e ele descobriu nos tabletes ali, porque tinha muitos tabletes ali, para traduzir isso é demorado, um texto que era a oração de Nabonido. E nessa oração de Nabonido, ele fazia oração ao deus Marduk e ele pedia proteção ao seu filho primogênito, o príncipe Bel-Ur-Achar, que é Belsazar. Aí o Talbot falou, puxa, Belsazar existiu mesmo, a gente estava errado. Aí os mais crentes na Bíblia triunfaram. Aí, tá vendo? Olha. Mas ele falou, calma, vocês estão triunfantes demais. Isso não quer dizer que ele foi rei. Isso não quer dizer que ele foi rei, que ele está falando que ele é príncipe. Uhum. Só que depois descobriram outros tabletes chamados a Crônica de Babilônia, as Crônicas Babilônicas. E nesses tabletes diziam que Nabonido ele vivia fora da Babilônia a maior parte dos anos. E ele estava em Teimã quando a Babilônia foi atacada pelos Medo-Persas. E quem assumia no comando era o filho dele, Belsazar. Aí você vai para a Bíblia, e a Bíblia mostra o seguinte, que quando Belsazar estava na festa lá, mamando e tudo mais, ele queria dar um prêmio para o profeta Daniel. Ele falou o seguinte, Daniel, se você fizer o que eu estou pedindo, você será o terceiro no meu reino. Aí a gente entendeu porque que a Bíblia fala que seria o terceiro, porque ele mesmo era o segundo. Aí os caras enfiaram a viola no saco, mas agora falaram, não, tá bom, Nabucodonosor existiu, Belsazar existiu, mas Daniel não existiu. Quer dizer, então os caras inventam. Tem muito preconceito também. Não tem lógica. Vou dar um exemplo recente, como é que a academia também é preconceituosa, porque tem preconceito na academia também. Até os anos 1990, diziam que Davi era um mito, porque a gente não tinha... fora da Bíblia, nenhuma comprovação arqueológica contemporânea que falasse de Davi. Eu só tinha a Bíblia. Aí eles argumentavam o seguinte, se Davi existiu, cadê a prova? Se ele foi um grande rei assim. Né? Se Rodrigo foi ao Flow mesmo, cadê o vídeo? Só que eu trabalho com fragmentos de história. Aí, em 1992, um professor da Universidade de Sorbonne, chamado André Lamer, um dos maiores epigrafistas da Europa, Epigrafista é aquele que trabalha em inscrições antigas e decifra as inscrições antigas. Tá. Aí ele foi ao Museu do Louvre e lá tem uma pedra preta de todo tamanho chamada Estela de Mecha. Essa Estela de Mecha é uma estela comemorativa que foi encontrada lá na Jordânia, mas ela foi fragmentada por um acidente lá, ela só estava uns pedaços. E num pedaço que estava bem difícil de ler, André Lamer diz que encontrou a expressão Beit David, que significa... Casa de Davi. Era uma prova que Davi existiu, fora da Bíblia. Mas, apesar de ser um professor renomado de Sorbonne, André Lamer caiu em desgraça, foi cancelado na época, porque afirmar que Davi existiu era algo tão insano como afirmar que a Terra é plana. Os caras, mas ridicularizaram ele. Ele quase perdeu a cátedra. O cara foi o fiasco dele. Ninguém acreditava nisso, mas olha o preconceito. Por que Davi não existiu? Porque a gente já sabe que não existiu. Aí passou. Só que um ano depois, em Tel Dan, no norte de Israel, o professor Avram Viran estava liderando uma equipe. E uma das alunas ali encontrou numa parede uma pedra com inscrições. Eles tiraram a pedra e verificaram que estava escrito em aramaico Beit David. A mesma expressão. Nossos críticos na época piraram. Os caras falaram assim, não é mentira, isso não encontrou nada não, isso aí foi forjado, a pedra é falsa. Chegaram a suspeitar que o professor Avram Viran tinha colocado a pedra ali no meio.
Assim como tem o crente e o crédulo, tem, desculpa, o descrente e aquele que quer o rebelde sem causa. Ele quer duvidar porque ele quer duvidar. Não, é mentira da Bíblia, porque já sabe que Davi não existiu. Aí você pegava o pessoal da escola de Copenhague, como William Davis e vários outros aí, que é tudo boca, cara com PhD, mas totalmente céticos da Bíblia, duvidavam. Aí, quando provaram que a Estela era verdadeira e que a inscrição era verdadeira, falaram, não, mas ali está escrito errado, não é Beit David, é Beit Dod. Não existe nenhum lugar chamado Beit Dod, os caras fizeram de tudo. Aí, depois que confirmaram que realmente era Beit David, eles falaram, tá bom, ponto para vocês, Davi existiu. Mas ele não foi o rei que a Bíblia falou, ele era apenas um bandoleiro. Quando foi agora, em 2020... recente pra caramba. Exatamente. Um pessoal da Universidade de Sorbonne desenvolveu um outro estudo lá que pega as letras assim, que estão bem apagadas, e consegue colocar sem ser vazado, sabe, para cá. E aí ficou claro a leitura lá daquela pedra que estava lá no Louvre. Uhum. E comprovaram que André Lamerck estava certo, quando ele leu lá atrás que ali estava escrito Beit David. Só que na época ele leu com lupa. Hoje conseguiu ler com tecnologia. Então nós temos duas comprovações arqueológicas da existência de Davi. Mas eu estou contando essa história aqui para você ver como é que o pessoal às vezes também é chato em duvidar, sabe? Não tá, porque não tá. A gente já está comprovado que não tá, não pode ser. Por que não pode ser? Não, porque a gente sempre ensinou que não é. Hoje existe prova de a existência de todos os apóstolos? Não. Na verdade, até eu vou responder sua pergunta de maneira mais ampla. Eu não tenho uma comprovação arqueológica para cada capítulo da Bíblia, cada versículo. Mas isto não é apenas em relação à Bíblia, é em relação à história como um todo. Por exemplo, milhares de tabletes com inscrição cuneiforme foram encontrados, mas hoje calculam-se que isso não é nem 3% do que foi produzido no passado. Em 2016, encontraram uma dinastia egípcia inteira que estava desaparecida e ninguém sabia que existiam. Até então as pessoas nem levavam em consideração porque não sabiam que essa Exatamente, o faraó Senebekai. Se você perguntasse para mim de 2016 para trás, para mim ou para qualquer egiptólogo, que eu não sou egiptólogo, quem foi o faraó Senebekai? Não existiu nenhum faraó Senebekai. Mas como não? Ele não está na tabela de Turim, na lista dos faraós de Turim, ele não está na lista dos faraós... Nós temos várias listas faraônicas, e ele não está em nenhuma. Quando foi em 2016, descobriram o túmulo dele lá com o cartucho. Cartucho é aquele nome egípcio que vem um negócio assim, né? Com o nome escrito ali, Senebekai, faraó. Com toda uma dinastia que ninguém sabia que existiu. Se uma dinastia faraônica inteira desapareceu sem deixar rastros, Alexandre o Grande, eu não tenho nenhuma comprovação contemporânea a Alexandre que fale da morte dele. O túmulo de Alexandre ninguém sabe onde é até hoje. Ele foi na Índia e nós não temos nenhuma comprovação disso. A biografia mais antiga de Alexandre, se eu não me engano é a Vida Paralelas de Plutarco, data de 300 anos depois da morte de Alexandre, e eu não vejo ninguém colocando em dúvida a existência de Alexandre. Mas Jesus tem que ter dúvida. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender, qualquer história, olha, eu dei exemplo dos egípcios, da Grécia, qualquer história passada é um quebra-cabeça de 10 mil peças, das quais só sobraram as 200. Então a pergunta não é se eu tenho um achado para cada parte da Bíblia. A pergunta é, por amostragem, o que se descobriu confirma a história bíblica ou desmente? E a resposta para mim está na letra A, confirma. A maioria das coisas encontradas? A maioria das coisas encontradas. Jesus... Agora, olha que curioso. Vou dar um exemplo a você do preconceito. Um dos maiores gênios que já surgiram aí na vida, um matemático, inclusive ganhou o prêmio Nobel, foi Bertrand Russell. Bertrand Russell, o cara era fenomenal, porque eu também, assim, eu não ridicularizo o cara só porque ele está na outra plataforma. Eu discordo do Nietzsche, mas o Nietzsche era um gênio. Eu discordo de Bertrand Russell, eu discordo do Freud, mas o Freud, quando ele falou do inconsciente ali, ele deu um... E eu sei separar as coisas, sabe? Eu sei separar. Se aqui tivesse uma coxinha de carne de porco, eu não ia comer, mas eu não vou agora demonizar a sua coxinha. Eu tiro aquela e como essa aqui, beleza? Então,